Olá pessoal, eu sou o professor Everton e eu vou dar continuidade para vocês na nossa aula sobre a linha do tempo da arte, né? Na aula anterior eu falei para vocês sobre a pré-história, sobre a arte rupestre, falei sobre a Idade Antiga, arte egípcia, grega e romana, entrei na Idade Média, falando sobre o início do cristianismo, né? A arte voltada para Deus, aqui na Idade Antiga era voltada para o homem, né? Aqui na Idade Média para Jesus Cristo, com a arte bizantina, românica e gótica, ou seja, são todas arquiteturas de igrejas, tá? Quando chega a Idade Média, que é a queridinha, que é a que todo mundo gosta, por quê? Porque nós temos a Mona Lisa, porque nós temos a Santa Ceia, nós temos Leonardo da Vinci, nós temos os autorretratos. Vocês estão achando muito bonito? Não é tão bonito assim não. Eu quero que vocês entendam, mais uma vez, que na Idade Antiga quem estava sendo o universo? O homem. Na Idade Média, Deus. E aqui, no Renascimento, nós temos a ideia do homem como centro do universo. Ou seja, professor, mas por que o homem voltou a ser o centro do universo? É aí que nós vamos refletir que a modernidade, por isso modernidade, atualidade, é aqui que nós temos a primeira ruptura da arte. Por que tem a primeira ruptura da arte? Porque nós começamos a entender sobre ciência e tecnologia. Mas tecnologia celular? Não, gente. Tecnologia vem de técnica de algumas coisas. Por exemplo, se aqui eu tinha imagens só bidimensionais, aqui eu passo a ter imagens tridimensionais. Ou seja, o meu desenho, a minha escultura, ela começa a ser estudada. E aí, esses artistas dessa época começam a falar, peraí, nós vamos mostrar para esse povo intelectual aí, da filosofia, da química, da física, que nós artistas também sabemos dessas coisas. Então, nós vamos começar a colocar esses ensinamentos dentro do nosso quadro. Por exemplo, quando eu trago uma ideia de um quadro do Renascimento, como é que eu identifico um quadro do Renascimento? Primeiro, é a simetria. Professor, mas o que é a simetria? Tudo que tem de um lado de equilíbrio precisa ter do outro lado, tá? Nessa ideia aqui do Renascimento, a gente começa a ter a ideia do artista como criador das suas obras de arte. Porque aqui, antes dessa primeira ruptura, nós temos reprodução pela arte. Aqui é só cópia, lembra da cópia? Aqui nós temos a ideia da criação. Aqui os artistas têm a liberdade de criação. Aqui se podia criar tudo que eles quisessem a partir da sua arte. Aqui não, aqui era só coisa religiosa, só o padrão que a igreja mandava, tá? Aqui não. Aqui nós temos essa ideia da criação, da liberdade, tá? Então, só para vocês ficarem bem atentos, reprodução, aqui eu tenho a ideia de criação, tá? De representação. Representação do quê? Da realidade, tá? Para vocês não esquecerem sobre a representação da realidade, é só a gente lembrar do quê? Do teatro, né? Representação da realidade, o teatro. Na realidade. Ok, perfeito. Vamos lá. Então prestem atenção comigo aqui. Se eu tenho essa criação, os pintores, os artistas, né? Aqui a gente está falando mais de pintura, mas tem influência na música, tem influência na dança, né? Influência, né, no teatro. Então, eu quero que vocês pensem comigo o seguinte: já que os renascentistas tinham essa liberdade de criar os quadros com simetria, com perspectiva. O que é perspectiva? Transformar uma pintura bidimensional em tridimensional. Eu já expliquei para vocês. A altura, largura e profundidade. Beleza. E aí, se começa novamente a trazer elementos da mitologia grega, da religião,
que eles não deixam de pintar sobre a religião, mas eles colocam o quê? A religião como reflexão da arte. Viram a diferença? Viu onde que entra a ideia do questionar, provocar e refletir? Começa aqui o Renascimento. Então eu deixo, a arte passa, aqui começa a ser uma outra coisa, tá? Ela deixa de ser uma coisa bonitinha, contemplativa, né? Ela passa a ser a provocativa, questionadora. Então, por exemplo, quando eu tenho alguns quadros aqui no Renascimento, eu estou falando do Barroco, do Rococó, no Neoclassicismo, no Romantismo, eles começam a trazer o quê? Eles começam a trazer para dentro da cena, por exemplo, eu tenho o quadro de deuses gregos, eu tenho animais, eu tenho pessoas e eu tenho a figura de Jesus, por exemplo. Então eles começam a misturar tudo isso para mostrar para o seu público que o artista também sabe daquelas áreas do conhecimento, tá? Depois disso aqui, então eu não vou explicar muito cada um desses aqui, que são muito profundos, mas aqui para vocês verem, né, o Barroco, depois tem um pouco da confusão, agora eu tenho, porque aqui é a razão, gente, eu tenho a razão, eu penso sobre, tá? Por isso que vem os questionamentos. Então, aqui no Barroco eu começo a pensar, peraí, eu agora acredito na ciência ou eu acredito na religião? Aí eu fico nesse meio termo, tá? O Barroco é mais ou menos isso. Depois eu tenho o Rococó, que é a simplificação do Barroco, é o simples, tá? Depois eu tenho aqui o Romantismo, o Neoclassicismo, que eu começo a trazer a figura humana, os sentimentos, é aqui que entra o sentimento. Porque se você resume a arte é sentimento. Não, olha o tanto de coisa que passou para chegar a ser sentimento. É aqui que começa a se colocar sentimento nas obras, né? Quando eu começo a trazer a natureza morta. O que é a natureza morta? São todos os elementos, por exemplo, uma fruta. Eu tirei do pé, ela já não está viva mais, né? Eu tenho uma jarra, por exemplo, natureza morta. É uma paisagem, natureza morta. Nesse período aqui, século XVII, século XVIII, tá? E aí eu começo aqui, eu não coloquei aqui, mas eu tenho o realismo também. O realismo, ele é a ponte para o impressionismo. O realismo, porque aqui, gente, por exemplo, a Mona Lisa. Quem é essa Mona Lisa? Essa Mona Lisa, ela era a esposa de Da Vinci? Ela era uma camponesa que pediu para fazer uma foto dela, uma pintura dela. E aí ela está ali encostada. Uma curiosidade para vocês, que ela está com o bracinho assim, que ela está encostada numa janela, né? Que mostra qual cidade? Da Vinci. Pronto. E aí essa obra, eles não gostaram, ficou 400 anos dentro de um porão para depois eles acharem essa pintura aí, que é a mais famosa e mais icônica do mundo e que está no Museu do Louvre, que eu vou fazer uma viagem virtual com vocês até o Louvre. Mas aí, gente, quando eu tenho essa ideia aqui, né, para vocês entenderem bem o que eu estou falando, aqui no realismo, as pessoas comuns, porque a Mona Lisa era burguesa, né? Ela era da burguesia, ou seja, né, a ascensão social. E as outras pessoas, os camponeses, as pessoas mais simples, elas não poderiam ser representadas nos quadros. Foi através do realismo que essas pessoas começaram a ser retratadas nas pinturas, tá? Então, essa ideia de classes sociais começaram a romper as estruturas da arte, tá? E aí veio a nossa segunda ruptura da arte com o impressionismo. Por quê, gente? Nós já estamos no final do século XIX, mais ou menos, e aí a gente começa a perceber o quê? Final do século XIX, impressionismo, nós temos o Monet, o Degas, que são artistas plásticos, que são pintores, né? E aí, gente, eu quero que vocês entendam o seguinte: qual foi a segunda ruptura da arte? A invenção da fotografia. Imagina que desespero desses pintores que pintavam famílias, que pintavam pessoas, né? De repente ia perder o emprego, porque uma câmera fotográfica, você ia lá dar um clique naquela época, em 2 semanas, no máximo, a imagem estava pronta, e era a imagem real.
da pessoa, né? Imagina, eles ficaram loucos. O que acontece? O Manet, tem o Manet, ele pegou e foi estudar qual era a tecnologia da fotografia. E ele descobriu que a fotografia está relacionada com o quê? Com a luz. Automaticamente, eu estou relacionando a luz com as cores. Ou seja, eu tinha fotografia, mas a fotografia não era colorida, então é nesse local aí que nós vamos voltar a ter cliente. Dito e feito. Ele fez algumas experimentações na sua casa e percebeu que o sol, conforme o sol ia andando, né, ele ia modificando as cores, ele ia modificando as sombras, e essas pinturas começaram a ser mais rápidas. E aí entra aqui, né, como eu falei para vocês, eu esqueci de um pintor. Então, Monet, Manet, Renoir, já ouviu falar, tenho certeza. E o Degas. O Degas, por exemplo, tem uma curiosidade muito grande, que ele só pintava as bailarinas. Ele trouxe a ideia do movimento para as cenas, para as pinturas. Ou seja, depois a gente junta movimento com fotografia, vira o quê? Filme. Calma, vamos lá, vamos por partes. Aí, gente, o que acontece? Quando eu tenho um impressionismo, um pós-impressionismo, nós temos a figura de quem? Dele, maravilhoso, que eu adoro. Van Gogh, gente. O Van Gogh, ele aparece aqui no finalzinho do século XIX. O Van Gogh, ele junta praticamente tudo. Primeiro, que ele era um pintor realista, né? Ele traz essa ideia primeiro dos camponeses, dos trabalhadores e tudo mais. E depois começa a trazer a ideia do autorretrato, de se pintar, né? Através do sentimento que ele estava naquele momento. É a nossa selfie. De repente você põe uma roupa bonita, você vai sair, né? Você quer tirar uma selfie, você está bem no Instagram, no Facebook, ou seja, você está achando que você é moderno, você é contemporâneo com isso? Não é nada. Quem inventou isso? Van Gogh. Só que ele usava da pintura para fazer isso. Ele estava triste, ele ia lá, pintava o seu rosto daquele jeito. Passava mais um tempo, ele ia lá, cortava a orelha, depois eu vou contar para vocês a história, pintava ele com a orelha cortada, tá? Ele pintou praticamente 36 autorretratos, né? Não foi reconhecido, mas o Van Gogh tinha uma coisa muito interessante, que ele começou a trabalhar a ideia do sentimento na obra, as cores, né? Então, ele começou a fazer um outro movimento, que era desconstruir a ideia de só pessoas comuns, né, poderiam ser retratadas, mas o sentimento humano poderia ser retratado nas obras. Quando eu passo para a terceira ruptura da arte, eu estou falando de vanguardas europeias, início do século XX. Aí sim, gente, aí a coisa pega. Como eu falei para vocês, cada movimento artístico, ele segue o quê? Ele segue o acontecimento daquela época. O início do século XX estava acontecendo muitas coisas no mundo. Por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, a Primeira Revolução Industrial. Então, era muita coisa acontecendo e a arte não podia ser contemplativa. Ai, que bonita, gosto, não gosto. Nesse momento, a terceira ruptura da arte está que a arte deixa de ser contemplativa e passa a ser, de fato, questionadora, né? E aí surge o quê? As vanguardas europeias, que deixam de ser um movimento criado em uma época para acontecer 5 ao mesmo tempo. Quais são os 5 movimentos? Expressionismo, cubismo, dadaísmo, futurismo, surrealismo. Prestem atenção, que é o que mais cai no Enem, no concurso, é essa parte. Vocês podem ver que confunde um pouco com literatura, mas a literatura lê esse movimento de uma forma e a arte lê de uma outra forma. Então aqui, gente, qual foi o primeiro desses que se despontou? Foi o dadaísmo, tá? Tem um artista plástico, que ele se chama Marcel Duchamp. O que ele fez, gente? Ele pegou, só para vocês entenderem, para que esses movimentos aqui, principalmente aqui no Renascimento, no Impressionismo, para que eles fossem aceitos, eles tinham que mandar as obras dele para um lugar, que era a Academia de Belas Artes da França. Então, se estava de acordo com aquele movimento, ok. Se não estava, eles iam para uma galeria secundária e não se tornava referência daquele movimento artístico. Quando chega aqui, está montado uma grande exposição
E o Marcelo Duchamp, que pintava, fazia desenho, ele foi convidado para fazer uma exposição muito importante. E a guerra acontecendo, aquela coisa louca. O que ele fez? Ele pegou um urinol, um bidê, e colocou dentro da galeria de arte. Ou seja, ele tirou um objeto cotidiano e colocou dentro da galeria e falou que aquilo era arte. E se chamou A Fonte. As pessoas que... Imagina, gente, século XIX, no final do século XIX, início do século XX, a mentalidade das pessoas. Chega lá no museu para ver quadros e achar bonito, achar feio, começou a falar, mas esse cara tá louco, manda ele pro manicômio porque ele vai colocar uma privada, um trem aqui dentro da galeria. Ou seja, o dadaísmo questionava o quê? Questionava os sentimentos do homem, né? Essa confusão toda, essa ideia de materialismo, de capitalismo. Então, tudo isso era questionado através dessas manifestações, que nós vamos ver que daqui a pouquinho, hoje em dia, a gente chama de performance, nós chamamos de instalação. Deixou de ser um movimento artístico e passou a ser o quê? A manifestações de arte. Está entendendo a diferença? Né? Então foi aqui nas vanguardas europeias que eu começo a questionar o ser humano. É aqui, por exemplo, no expressionismo, que eu começo a trazer os horrores. Vocês devem ter visto aquele quadro, que todo mundo zoa, né? Que é o quê? Que é o grito, que parece que tem um fantasma no meio de um deserto, de uma estrada. Ou seja, o grito ele é expressionismo, que traz os medos, os horrores do ser humano. Depois eu tenho o cubismo, que faz uma crítica social muito importante sobre a construção, né, da arquitetura dos prédios, da fragmentação do ser humano. Como assim foi a sua fragmentação? Muitas pessoas moram em casa, as pessoas começaram a morar em prédios, ou seja, fragmentou tudo aquilo, né? Deixou a qualidade de vida, trouxe outra coisa. As pessoas começaram a pensar de uma maneira mais quadrada, ou seja, o cubismo está relacionado à geometria, tá? Depois eu tenho a ideia do futurismo. O que é o futurismo? É uma crítica sobre a revolução industrial, o homem como máquina, né? Isso é muito importante vocês entenderem, porque o homem estava trabalhando muito mais, a tecnologia estava avançada demais e as pessoas começaram a ter medo dessa tecnologia, com medo de perder os seus empregos, com medo de ser substituído por uma máquina, tá? Então o futurismo faz essa crítica. Quando eu trago o surrealismo, que eu adoro, Salvador Dalí, que vocês também já devem ter visto, aquela imagem daquele relógio derretido, né? O surrealismo começa a trazer as questões do imaginário, as questões dos pensamentos, né? Nós temos uma ligação muito forte com a psicologia, nós temos uma relação muito forte com os devaneios, as fantasias, o Freud entra aqui também, né? E aí, gente, depois disso aqui, as influências artísticas passaram no Brasil, por exemplo, Tarsila do Amaral, ela tem uma influência muito grande, Anita Malfatti, do expressionismo, né? Então, os artistas brasileiros, e acontece uma coisa muito importante logo em seguida, que é a semana, que eu vou falar isso em outra aula, a semana de 1922, né? Que foi um marco muito grande para a arte no Brasil, né? Onde, a partir das vanguardas europeias, porque tudo isso aqui é europeu, o Brasil queria um tipo de arte brasileira, onde a gente pudesse retratar a cultura de Minas, a cultura de São Paulo, a cultura, enfim, a cultura do nosso país, né? Então foi a partir da influência das vanguardas europeias que se tornou um novo movimento, que foi o modernismo. O modernismo, tá? Depois do modernismo nós tivemos a pop art, a op art, e aí nós começamos a transformar a arte em conceitos, como eu falei para vocês, né? Que são as manifestações artísticas pensando nas questões sociais, nas críticas, nas desconstruções, né, de pensamentos, desconstruções de ideias ou apontamento de ideias, né? Nós começamos a trazer a partir do quê? A partir do teatro, da música, das artes visuais, das esculturas, mas também da performance, que a gente vai ver o que é isso, das instalações,
da arte híbrida, que eu já comentei com vocês, né? A arte híbrida é o quê? Deixou de ser uma coisa. Eu tenho uma mesma galeria, por exemplo, música, pintura e uma escultura, por exemplo, né? Tudo dentro de uma obra de arte. O teatro é um exemplo de arte híbrida, né? Pensando na arte contemporânea, né? Que eu tenho pintura no cenário, que eu tenho escultura no cenário também, onde eu tenho a música, eu tenho influência do texto, do corpo, da dança. Então, eu posso chamar o teatro como arte híbrida. Várias junções de arte para se tornar uma, tá? Então, gente, a linha do tempo é mais ou menos isso. Nós vamos aprofundar em alguns temas aqui, mas para vocês entenderem de uma forma geral, né? A linha do tempo, que ela é europeia, ela começa a ser pensada para o nosso país aqui no modernismo, né? Então, vamos dar uma recapitulada. Aqui, o início, a arte rupestre é o início de tudo, né? Que é a forma de comunicação. Depois, eu tenho a reprodução, eu reproduzo as obras de arte. Na primeira cultura, eu tenho a ideia da criação, ou seja, eu tenho a representação da realidade, daquilo que é de verdade nas obras de arte. Depois, nas vanguardas europeias, eu tenho a ideia da arte como questionadora, reflexiva, tá? Eu faço reflexões a partir da arte, seja em qualquer dela, qualquer linguagem, né? Seja na música, na dança, no teatro ou nas artes visuais, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Nós vamos aos pouquinhos, vamos aprofundando o nosso conhecimento de cada movimento artístico, de cada manifestação artística. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau!